se o Império Romano tivesse conquistado a Germânia, poderia ter sobrevivido por mais tempo ou se expandido ainda mais? Esse é realmente um cenário muito interessante, mas, antes de podermos responder a essa pergunta, precisamos examinar por que os romanos não conquistaram toda a Germânia. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Bom, muitas pessoas podem vir dizer que os romanos não tinham meios para conquistar a Germânia, entretanto, eles tinham todas as condições necessárias para conquistar aquelas terras, tanto com Druso e Tibério, quanto com Germânico, César, entre tantos outros grandes generais de Roma. A pergunta não é muito difícil de responder, além de que os germânicos eram grandes guerreiros, não havia nada ali que Roma pudesse querer. Não havia ouro ou prata, nem vastas pastagens ou ricas terras agrícolas para Roma explorar, nem grandes cidades para saquear, nem nada. A Germânia era uma terra de florestas, cheia de tribos guerreiras hostis a estrangeiros, um remanso que nenhum império são desejaria. Além disso, após a derrota de Teutoburgo, Roma percebeu que o esforço para conquistar a região não valeria a pena. No entanto, Roma estendeu sua linha de influência do norte do rio Reno ao rio Elba. Era esse grande pedaço do sul da Germânia que Roma esperava colonizar e romanizar, transformando as tribos germânicas em provincianos semicivilizados e semi-romanizados. Se Armínio não tivesse traído Varo, a romanização do sul da Germânia poderia ter tido sucesso a longo prazo, mudando o curso da história à medida que as tribos germânicas ao sul do rio Elba se estabeleceram na rotina de vida sob o domínio e a civilização romana. O que falta nos relatos da Batalha da Floresta de Teutoburgo é que os romanos continuaram lutando na Alemanha. Em poucos anos, campanhas romanas metódicas recuperaram as áreas perdidas, solidificaram o controle romano da Alemanha a sudoeste do Reno, mataram a maioria dos responsáveis por Teutoburgo, e estabeleceram reis clientes amigáveis a nordeste do rio. Eles estavam fornecendo assistência militar a seus clientes tão distantes quanto a Polônia décadas depois. A real sobre a Alemanha é que os romanos não a queriam. Além do Reno, a Alemanha simplesmente não era rica o suficiente para valer a pena ser governada. Não era particularmente urbanizado ou produtivo, então era mais lucrativo deixar outra pessoa administrar o lugar como um aliado. Então, se os romanos tivessem conquistado a Alemanha, ela se tornaria, politicamente falando, um poço de dinheiro. Custaria mais para administrar do que geraria retornos em impostos. A longo prazo, provavelmente teria retardado a expansão e, em última análise, enfraquecido o império. Se tudo o que os romanos fizeram foi simplesmente conquistar a Germânia, então a história provavelmente se desenrola da mesma forma que a conhecemos. Se, por outro lado, os romanos fossem capazes de assimilar as tribos germânicas e levá-las a se tornarem membros do império, então haverá potencialmente uma série de mudanças na história. Eles poderiam ter se expandido até o que se tornou a Polônia e os estados bálticos. O território adicional teria fornecido mais homens, bravos e habilidosos em combate. Isso teria ajudado a escassez de mão de obra romana. Parte da mão de obra adicional teria que ter sido usada para guarnecer a Germânia. Também daria recursos adicionais. Uma fronteira norte-nordeste mais curta. A fronteira muito longa que os romanos tinham que defender forçou-os a espalhar suas legiões ao longo dessa fronteira muito longa. Isso significava que eles começaram a confiar mais em fortificações e táticas defensivas. Os romanos acabaram perdendo algumas de suas habilidades de guerra ofensivas, devido a estarem tanto na defensiva. Maior acesso e uso do Mar Báltico oferece muitas possibilidades para os romanos: comércio, transporte, interação com tribos na Escandinávia. A conquista e assimilação dos alemães teria introduzido mais cultura romana na cultura alemã, tornando-os mais parecidos com os franceses. Talvez não houvesse a divisão cultural entre franceses e alemães. O fato de germânicos e gauleses estarem em melhores condições traz muitas possibilidades para a história do povo francês e alemão. Eu não vejo o Império Romano durando para sempre.
As tribos germânicas e a fronteira mais curta para defender não teriam sido suficientes, na minha opinião, para conter os godos e outros invasores, a menos que os romanos começassem a ser mais inventivos e menos dependentes do trabalho escravo. A melhor esperança para um Império Romano eterno era que eles se tornassem tão inventivos quanto os gregos e se tornassem um povo mais unido e organizado, com um melhor plano de sucessão, sem guerras civis e gastos desnecessários, diminuindo também o trabalho escravo e movimentando mais a economia. Esse seria um bom caminho para os romanos seguirem. A Alemanha não era o problema. O problema era que, para que sua sociedade permanecesse viável, o Império Romano precisava se expandir. Em sua forma mais básica, o Império Romano era uma sociedade de classes tanto no nível social quanto no imperial. Como sociedade, Roma precisava de um influxo constante de novos escravos, à medida que os velhos escravos se tornavam libertos e seus filhos, em algum lugar mais adiante, tornavam-se cidadãos, ou seja, plebes que teriam seu subsídio financiado, principalmente, pelo trabalho escravo. Funcionava da mesma forma no nível imperial. A própria Roma e seus cidadãos quase não pagavam impostos, enquanto as províncias eram tributadas por tudo o que valiam. Com o tempo haveria mais e mais tribos oficialmente reconhecidas como aliadas e mais indivíduos com cidadania de um tipo ou de outro, o que significava que as coisas não podiam mais ser feitas dessa maneira. Isso significa que novas províncias lucrativas eram necessárias. Em última análise, Roma desmoronou sob sua própria culpa, ajudada, antes de seu tempo, por uma revolta germânica que mostrou vários dos problemas. Se eles tivessem conquistado a Germânia, eles ainda poderiam ter seguido o mesmo caminho, os godos podem ter chegado do mesmo jeito, ou outro caminho, mas, em última análise, a própria estrutura do Império Romano ditou que ele deveria cair. A propósito, como fonte de valor, receita ou recursos, a Germânia teria sido um negócio deficitário. Roma, à medida que se afastava cada vez mais de suas primeiras pequenas fronteiras, o fazia por meio do comércio. Primeiro você tem alguém que quer negociar, ao negociar, você traz algo mais com você, qualidade de vida, valores. Seus novos amigos abraçam esses valores, também outras coisas que vêm com eles, como lei e administração, e eles estão muito felizes em formalizar tudo isso, eventualmente, com um tratado, que inclui apoio ao comércio e defesa contra os vizinhos que não entenderam bem a mensagem. Roma trouxe estradas e comunicação rápida. Ao longo dessas estradas foram estabelecidas cidades agradáveis com mercados, fontes de água limpa e banhos. Uma verdadeira civilização. Ou seja, a longo prazo, a conquista da Germânia não iria fazer tanta diferença para os romanos, pois, o principal motivo da queda do Império Romano, foi por ele mesmo, que durante vários anos fez uma série de escolhas erradas, que foram pouco a pouco enfraquecendo o Império, abrindo o caminho para sua queda, restando apenas a parte oriental, que mudou sua estrutura e se organizou mais rapidamente que o Ocidente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.